Então, tá, pessoal, estamos iniciando então a gravação de mais um podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre recebo aqui uma série de convidados e sempre conectados com a gente aqui no nosso ecossistema. E, de novo, mais uma vez, recebo aqui Marcel Manduca, meu grande amigo, para estar aqui como co-host com a gente. Manduca. Obrigado. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Vamos para mais uma. Bora lá, Manduca, bora lá. E hoje, então, a gente recebe aqui um convidado muito especial, um cara que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana e também inovador no mercado imobiliário. Iniciou a sua jornada lá no nosso mercado gaúcho também. E agora também é mais um imigrante aqui para Florianópolis, aqui, que migrou para nossa terra nova. Então, recebemos hoje aqui o nosso amigo Valentim. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. Manduca, uma referência para mim, uma fera. Obrigado pelo convite, que somos mais próximos, né? Prazer estar aqui. Isso aí, cara. Legal. Grande Arthur Valentim. Grande Arthur Valentim. E você te chama de Arthur Valentim? Como é que o pessoal te chama mais, Arthur? Mais Arthur. Mais Arthur, então vamos te chamar de Arthur, então. Arthur, a gente sempre pede pro nosso convidado, no início do nosso bate-papo, se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que a tua trajetória aí já, apesar de ser novo, né? Acho que mais novo que nós, né, Manduca? Mas Eu acho que é. já tem uma trajetória legal. A corretagem judia do cara, mas ele ainda é mais novo que a gente. Ela judia, acreditem, tenho 18 anos. Pô, galera, obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Eu sou Arthur Valentim, eu tô no mercado imobiliário há 14 anos. Nem sempre estive do lado das vendas. Eu comecei no mercado imobiliário como correspondente bancário. E aí trabalhava como correspondente e um dia eu fiz conta, né? O correspondente, ele ganhava 1% do financiamento. Uhum. E a imobiliária, o todo do negócio, era 6% da venda. Eu disse, pô, eu tenho que estar no lado que faz mais dinheiro. Pulou pro outro lado do balcão. E curiosamente, porque a maioria das pessoas que param no mercado imobiliário em vendas, elas não escolheram estar lá. Elas, por algum motivo, foram jogadas lá, né? Não foi uma opção, né? Uhum. E eu, por opção, eu estava numa outra ponta, fazia algum dinheiro já, mas eu, por opção, cara, eu vou me tornar corretor. Eu vou ir pro lado das vendas, porque o montante financeiro faz sentido, né? E aí eu optei em deixar. Eu tinha uma empresa na época de financiamento imobiliário, com sócios e tal, e eu deixei essa empresa de lado e migrei para as vendas. Então, eu, por opção, virei corretor, né? Eu quis ser corretor. Legal. E aí, fui corretor, fui gerente de equipe, fui diretor comercial, aí tive imobiliária, tive uma imobiliária que depois virou franquia. Aí eu recebi um convite, eu sou formado em marketing, né? Sou formado em marketing, pós-graduado em marketing. Então, uma característica minha é que enquanto eu era corretor ou gerente, eu sempre fiz marketing para minhas equipes, para minha imobiliária. Em determinado momento, eu recebi um convite para trabalhar com marketing dentro de uma imobiliária, que na época ela estava começando uma projeção de ascendência, né, no mercado de lançamentos de Porto Alegre. E eu vendi a minha sociedade lá na imobiliária que eu tinha. Me tornei gerente de marketing nessa operação, depois diretor. A gente fez um trabalho muito bacana lá. Obviamente que quando a gente fala assim, pô, eu entrei na imobiliária, ela tinha vendido 200 milhões e por último, o último ano, ela vendeu 478, esse ano vai vender 600, né? Quando a gente fala assim, pô, então tu entrou lá e tu levou de 200 para 600. Não, é um trabalho construído a dezenas de mãos, né? Nem a 4 mãos, né? São várias mãos, né? Mas pude estar lá e contribuir para esse crescimento, né? Então, nos últimos 5 anos de mercado, trabalhando muito forte com marketing, mas geralmente quem está em casa assistindo, né, pensa que marketing imobiliário é tráfego pago e rede social, né? E o Manduca muito bem aqui sabe que é CMO, sabe que o marketing imobiliário ele está desde a construção do produto, construção de identidade de marca, construção de público-alvo, funil de vendas. Eu, no meu dia a dia, eu lido muito mais com vendas do que com olhar para a rede social, por exemplo. Então, desde então, estou focado nesse lado de marketing, de dados, de performance, e me conectei com várias pessoas aí no mercado, Guilherme Machado, entre outros, né? E estou aqui agora nessa mesa aqui para a gente bater esse papo sobre marketing, vendas, inovação, tecnologia, que são assuntos que interessam a todos nós aqui, né? E que a gente gosta, né? E que a gente gosta. Maravilha, Arthur. Cara, Bom, vou usar a minha premissa aqui de host para iniciar o nosso bate-papo de perguntas e respostas. E, basicamente, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo gravado, né? Um pouco sobre a tua atuação na Baceto, que é o teu projeto atual, né? E
E aí tu comentasse ali, enfim, como tu tá envolvido hoje nessa operação de growth, e eu acho que growth acho que quando eu comecei a gente trabalhou durante muito tempo também com marketing imobiliário na minha operação, né? Antes da gente focar na operação de SaaS. E lá no finalzinho, tava bem no hype do growth, assim, acho que foi bem na sequência, no início, a primeira onda foi a onda do inbound marketing, né? E depois veio a onda do growth. E eu acho que a visão de growth, ela se expandiu hoje, principalmente com a inteligência artificial. Acho que a gente tem uma visão muito mais aberta, né? Do potencial do que isso representa, essa palavra, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho hoje como é que tá essa tua atuação, né? Em termos de growth dentro da Baceto, como é que tu vem explorando isso. Pelo que tu comentou, isso vai desde um canal de educação até... propriamente lá a área de lançamentos, que é onde tem, vamos dizer assim, onde vocês colhem os frutos de toda a operação, né? Então, comenta um pouquinho pra gente e, se possível, dá uma pincelada, assim, em termos de tecnologia, como é que tu conecta tudo isso hoje. Acho que seria legal. Sabe que growth, na verdade, assim, a internet ela é uma benção muito grande, mas ela também ela tem um efeito colateral que ela dá voz para muito idiota, né? Uhum. Mas ainda assim eu prefiro que os idiotas tenham voz, né? E aí marketing, growth, né? Tudo isso virou uma salada de fruta nos últimos anos, né? Então, acho que é importante definir, e aí talvez essa seja uma definição minha e não uma definição acadêmica, mas vou trazer a definição minha. Eu não sei se exatamente a definição acadêmica é essa, mas, pô, o que é growth, né? Growth, se eu traduzir para o inglês, growth é crescimento. Uhum. Então, quando eu olho para a operação, e aí eu procuro não me limitar a olhar growth, leads, marketing, que é a primeira coisa que se pensa, né? Uhum. Às vezes quem está do outro lado da tela, de repente, está pensando, o que é growth? Cara, growth é marketing, tem algo a ver com marketing. E sim e não. Então, por exemplo, qual é o trabalho que a gente está desenvolvendo ali na Baceto de growth, né? A primeira coisa que eu fiz, um diagnóstico de entender, cara, quais são a SWOT, né? As forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, para entender para o objetivo definido da empresa, né? Que é um objetivo de lançar mais empreendimentos, é um objetivo de vender mais, né? E para isso precisa desenvolver pessoas e tudo mais. Eu olhei aonde que a gente vai mexer no ponteiro mais rápido, porque afinal o growth para mim é isso, né? Aonde eu vou crescer mais rápido, com menos fricção e mais rápido. Então, por exemplo, ali na Baceto, a primeira coisa que eu fui mexer não foi marketing, por exemplo. A primeira coisa que eu olhei e enxerguei que nós poderíamos fazer um trabalho ali, e aí de novo, né? Eu vou citar números aqui de crescimento, porra, o Arthur fez... Não, o Arthur não fez nada. O Arthur reuniu com a galera e a gente junto está construindo esse trabalho, né? Mas a primeira coisa que eu vi é o seguinte, galera, precisamos de mais força de venda. Pelo nosso objetivo de valor geral de vendas, o tamanho de força de vendas que a gente tem hoje, ele não é dimensionado para suportar isso. Então, nós precisamos de mais força de venda. Então, quando eu entrei ali, por exemplo, nós tínhamos 48 corretores. Para o objetivo que nós temos, a gente precisa chegar em 100. Isso eu entrei em fevereiro, né? 18 de fevereiro foi o meu primeiro dia lá. E hoje estamos em junho, hoje dia 19 de junho, 20 de junho. Agora é 20... Hoje? Hoje é 23, 23 de junho. 23. Né? 23 de junho estamos com 24 de junho. Estamos com 83, 84 corretores. Então a gente teve um crescimento quase que dobrou a empresa nesse tempo. E aí, naturalmente, o que aconteceu com esse crescimento? A gente aumentou o VGV, né? Naturalmente aumentou o VGV, naturalmente os lançamentos que tiveram, claro, aí também um olhar de percepção de marketing, um olhar de posicionamento de produto, um olhar de arquitetura e engenharia. Então tudo é 4 mãos, né? Não é nada sozinho. Então, a gente tem um time lá na Baceto muito complementar, a gente tem gente muito boa em todas as áreas. Pô, a diretoria que a gente tem, cara, uma diretoria que eu vi em poucos lugares. Onde eu estava tinha um time de diretoria muito bom, mas ali tem um time muito complementar. A gente tem um diretor de engenharia muito bom, a gente tem uma CEO muito boa, um time inteiro que se complementa. Legal. Então, o growth ele é muito isso, é olhar qual é a alavanca que eu giro e rápido ela me dá resultado. Então, ali, o primeiro trabalho não foi nada a ver com marketing, nada a ver com a minha formação. Foi, galera, vamos estruturar um processo para contratar rápido, formar rápido, e a gente tomou algumas atitudes para isso. Primeiro foi um processo de RH de contratação rápida. Criamos alavancas de contratação. Então, a gente criou growth em contratação. Depois, criamos growth em formar gente, porque eu preciso contratar, o corretor não tem salário, esse cara precisa vender rápido para permanecer na operação. Então, a gente criou o DNA de Vendas Baceto, que é um programa de formação. O cara tem 28 encontros
porque ele passa, tem etapas que são online, mas presencial ele tem 28, no final recebe uma certificação e tal. Então eu achei alavancas de RH e desenvolvimento de pessoas. Uhum. Nada a ver com marketing, né? Tu precisava construir essa base primeiro. Construir essa base. Essa força de vendas para que tu pudesse realmente chegar em outros pontos mais estratégicos para poder crescer, para fazer crescimento. Exatamente. Então, muitas vezes, quem nos ouve, acredito que a maioria do nosso público aqui seja mercado imobiliário, né? Muitas vezes tu tá olhando pro teu time pensando assim, pô, preciso de mais lead ou preciso converter mais. É para chegar no meu objetivo de vendas, que é X milhões. Mas às vezes tu não dimensionou, cara, mas quanto que a minha equipe vende? Com essa equipe que eu tenho hoje, com esse tamanho de equipe, qual é o VGV que ela tem capacidade de me entregar? Então, foi a primeira análise que a gente fez para buscar o objetivo de valor de vendas que nós temos, né? Nós precisamos de mais gente, não tem milagre. A gente não vai transformar todo mundo em super alta performance. Infelizmente, não existe isso nas empresas, né? Não existe. Então, Legal. acho que a primeira coisa é olhar para a tua fundação, né? Então, quando a gente olha para growth, a maioria das pessoas pensa em... E aí, posso complementar com tecnologia, mas a maioria pensa em tecnologia. Obviamente, para fazer todo esse processo, a gente precisou de tecnologia, de CRM, para juntar e fazer tudo isso acontecer de forma controlada. Vocês imaginem que em 4 meses a gente saiu de 48 corretores para 80 e poucos. Então, a gente quase que dobrou o tamanho da empresa. E eu precisava crescer de forma ordenada para que isso surtisse efeito em VGV. Né? Então, CRM, dado, muita leitura de dado para entender. Depois eu posso complementar mais sobre isso mais à frente. Mas o growth, ele está muito ligado nisso, né, cara? Qual é a alavanca que eu mexo que cresce rápido, né? Legal. Eu me lembro sempre lembro acho que é do Sean Willis, acho que tem aquele livro do Hacking Growth, acho que é, né? Growth Hacking. Que um dos cases era justamente sobre isso, até que ele trazia o case do Airbnb, né? Que o Airbnb, lá no início, ele conseguiu hackear, basicamente, de 2 formas lá o crescimento deles, que era a questão... Uma deles foi ligada à tecnologia, que eles têm aquele site do... Agora me esqueci, nos Estados Unidos... que hoje em dia acho que nem é tão forte, mas é como se fossem os classificados deles lá, que tu... Ah, sei. E eles conseguiram botar... Ou list, alguma coisa assim. Eles conseguiram botar, mas o outro foi... Craigslist. Craigslist, sim. E o outro, mas o principal foi a sacada deles em relação às fotos, né? Que aí eles começaram a ver, não, pô, os imóveis têm que ter fotos de qualidade, porque o pessoal botava fotos de qualquer jeito e aí deslanchou a plataforma, né? Então, muitas vezes, claro, tá ligado ao marketing, mas na verdade tá muito mais ligado a alguma ação interna que tu te dá conta ali e é alguma alavanca que vai fazer tu fazer esse crescimento rápido. Passa a bola pra ti. Manda. O entendimento são muitos, é uma tendência de mercado que tu trouxe bem ali, nasceu ali com o advento também das plataformas digitais de inbound, né? A clássica, que é a RD Station, e todo mundo começou a prestar atenção para o crescimento. Junto com o inbound, e numa hora o growth começou a tomar um protagonismo, porque marketing é muita coisa, e dentro dessa muita coisa tem o foco nas alavancas, né? Onde é que eu consigo fazer algo que vire ponteiro, né? Eu acho que a tua principal função hoje dentro do Grupo Baceto é esse, né? Virar esse ponteiro e identificar os hacks necessários para fazer esse crescimento, né? E a junção com a tecnologia, hoje, cada vez mais, eu vejo que marketing e tecnologia estão andando de mão dadas, né? O marketing que não está sabendo vocalizar com tecnologia, ele não vai conseguir ir para frente em 2026. 2026 consolidou isso, por conta das IAs também, né? E todas as possibilidades que se abriram com vibe coding, né? Então, hoje o operador de marketing, ele também tem que ter uma skill aí muito bem estratégica e formada para a tecnologia, né? E o growth, ele tem essa tendência. Tem imobiliárias já abrindo vagas para growth. A gente vê redes, franquias trabalhando já com esse posicionamento estratégico, com esse cargo, né, estratégico para crescimento. E é muito interessante isso, porque tu consegue trabalhar com uma tangibilidade de resultados e deixar de lado outras coisas que não se deixa de lado, na verdade, se passa para outro time, né? Um time que vai trabalhar de forma mais generalista com marketing, e alguém vai olhar mais, vai estar visitando mais o funil, vai estar visitando mais o comercial, né? Olhando lá para aquela última milha, que é onde faz a diferença nas operações, né? Sabe que eu comentei com vocês antes aqui nos bastidores, né? Eu tô envolvido num projeto de tecnologia, é um CRM que eu sou sócio.
E esse CRM está instalado numa operação super grande lá em Porto Alegre, vai vender 600 milhões de reais esse ano, né? Ou seja, essa operação é a cobaia desse software, né? Cara, e aí, claro, aqui na Baceta também a gente tem um outro CRM e tudo mais, mas e aí tô pegando com base essa tecnologia que está desenvolvendo lá, mas, cara, sem tecnologia é impossível. Hoje em dia é impossível. Porque a tecnologia ela é uma bússola, né? Através do CRM, por exemplo, o CRM que a gente está desenvolvendo lá, ele tem um módulo ali de marketing que ele está conectado com a meta e ele me diz, por exemplo, o funil de leads, ele me diz ali quais campanhas, quais criativos estão me gerando um CPL, não de entrada de lead, mas um CPL por etapa. Então ele me diz, olha, esse criativo aqui, essa combinação dessa campanha aqui, o custo de agendamento é tanto, o custo de venda é tanto, o custo de proposta é tanto. Então, estou só dando um exemplo de onde a tecnologia ela entra, né? Então, antigamente, o gestor de tráfego lá da operação, ele fazia a otimização das campanhas com base no CPL. Olhava dentro do gerenciador de anúncio e com base naquilo que está caro, mata, o que está bom, otimiza. E hoje, o gestor de tráfego ele faz a otimização com base no... A gente tem uma métrica lá, claro, a principal é venda, mas a gente tem uma métrica que é custo de agendamento, porque você agendou, consideramos que é um MQL, dali para frente é um trabalho comercial. Então, hoje o gestor de tráfego está agendando com base no custo de agendamento. E é muito louco, porque às vezes tu sobe uma campanha, tem um orçamento alto lá, então tu sobe uma campanha às vezes com dezenas de criativos e variações, e às vezes tu olha, a gente estava olhando um case lá específico, estava em torno de R$ 1.200, uma combinação de um criativo com um conjunto e uma campanha, R$ 1.200 o agendamento. E tinha criativos com 84, 120, 150 reais o agendamento. Então, só que o CPL daquela que estava 1.200 era muito inferior ao custo de lead, ao custo de lead, por exemplo, daquela que estava 84 reais. E a gente foi esmiuçando e entendeu que aquele criativo, que era um criativo de um homem ali mais sério e tal, aquele criativo, numa segmentação do interior do estado, do Rio Grande do Sul, estava gerando um lead mais barato. Aliás, um lead mais caro. O lead estava R$ 84 reais, mas o agendamento também estava R$ 84 reais. Enquanto a outra campanha estava gerando um CPL de lead muito mais barato, 20 e poucos reais, mas o agendamento não estava... Então, ter essas percepções é onde entra a tecnologia para trazer uma análise de dados em coisas que a gente não conseguia ver. Era uma coisa que não conseguia ver. Ou para ver isso era um trabalho gigantesco, pegar todos os criativos, todas as variações e enxergar no funil de vendas, fazer uma correlação. Cara, era impossível fazer. Né? Então é onde a tecnologia entra e traz uma visão para quem está numa tomada de decisão estratégica, para onde vai alocar melhor o recurso, aonde tem que melhorar o leme. Né? O tráfego pago por muito tempo ficou isolado. Né? E hoje a gente tem um outro problema também, porque só olhar o CPL do ponto de vista do gerenciador de tráfego, ele não diz muita coisa, né? Ele precisa povoar as etapas de funil para que tu possa tomar decisões, né? MQL na qualificação, SQL até onde eu levei esse lead dentro do funil. E sobre uma outra percepção também importante nesse contexto é como que a gente consegue engajar o comercial para que ele entenda que há um investimento e que, se não houver feedback, ou seja, a nutrição desse CRM, né, a nutrição dos leads, a gente não consegue tomar decisões corretas. Né? Então, tu conseguir ver, é muito inteligente isso, né? Tu conseguir avaliar o custo pelas etapas é uma forma de conseguir tomar uma decisão mais estratégica, porque isso vai impactar sobre aonde tu vai investir e aonde tu vai, né, fazer os ajustes das campanhas. No entanto, a gente tem tanto sistema que vem fragmentando esses dados. Né? Fragmenta os dados na chegada do lead, a mídia de origem precisa ser preservada e muitas vezes tem outros componentes como uma campanha do Meta, tu saber se aquela campanha veio de tal criativo e veio a campanha de um determinado empreendimento, muitas vezes se perde também na jornada do lead dentro do CRM. Como tu está envolvido hoje num projeto CRM, como que tu avalia a solução para essa fragmentação desses dados de lead? Esse CRM ele nasceu de uma dor, que era qual? Era ter essa fragmentação. Né?
Aí se tinha diversos sistemas. Era um sistema para gestão de carteira de imóveis, era um sistema para fazer oferta ativa, era um sistema para gestão de leads, era um sistema para gestão de marketing. Então eram vários sistemas, era um dashboard. Então eram 5, 6 coisas diferentes de lugares completamente... Era um Frankenstein. E que nada se comunicava. A gente estava fazendo comunicar, contratou o programador, ele desenvolvia API, Sim. ia desenvolvendo gambiarras, né? E meio que costurando aquele Frankenstein, né? E aí chegou um ponto que, cara, tava tão grande aquela operação que a gente não chega, não tem como. Não tem como, porque no fim a gente tem um monte de dado, um monte de informação, mas para a diretoria, talvez aqui para tomada de decisão, elas são úteis, mas quando chega na ponta lá, por exemplo, para o gestor e para engajar o cara nessa informação, eu não consigo fazer isso. Então, a decisão de construir um CRM, ela partiu disso. E dentro desse CRM que está sendo construído, ela unifica tudo isso. É um CRM que tem módulo de imóveis, é um CRM que tem marketing, é um CRM que tem a IA, é um CRM que tem traqueamento através de UTM, então consegue ter ali a jornada. Pô, o lead entrou 10 vezes. Por quais canais, onde é que ele entrou, o cara entrou no site de novo, ou seja, a gente dentro daquele cookie está mapeando o comportamento desse cara, esse cara está abrindo e-mail, esse cara está voltando no site, eu estou atribuindo o lead score para esse cara. Pô, o cara parou de responder o corretor, mas ele está constantemente abrindo meus e-mails e voltando no site. Então, esse cara está quente. Então, eu elevo o lead score dele e aviso o corretor, olha, esse cara está quente. E através de automação, dou um tempo para o corretor voltar a atender esse cara. Se o corretor não avançar no funil com esse cara de novo, a automação gira para passar para um outro corretor. Então, a gente não encontrou no mercado um sistema que trouxesse tudo isso. Então, posso mencionar nomes de ferramentas aqui? Pode. Só não pode falar da Nivo. Boa. A gente usava Vista para uma não, coisa. Essa não, mas não. Era Vista para uma coisa, Bitrix para outra coisa, Looker Studio para dashboard, usava um sistema de oferta ativa próprio. Que mais que tinha lá? Tinha mais um sistema que eu não lembro qual era o nome. Então eram vários sistemas, né? RD Station. E aí a ideia do CRM ela surgiu para unificar tudo isso e conseguir trazer dado relevante. Então, por exemplo, esse dado que me mostra qual campanha está me trazendo o melhor resultado por etapa de funil, ele é muito interessante para o comercial. O que o comercial quer no final do dia? Melhores leads. É o que eles cobram, não é? Do marketing. Eu quero melhores. Os leads estão ruins. Como é que eu sei que o lead está ruim? Através do funil de vendas, através do feedback, do output, ou melhor, do input que o corretor bota no sistema. Quando o corretor não tinha valor em botar isso, era difícil de cobrar o corretor. Como o corretor agora sente na pele o resultado de botar o input dentro do sistema, o corretor ele bota, porque ele sabe que lá na ponta esse dado ele vai ser usado para trazer uma melhoria na geração de leads. Né? Então, eu vejo que... em algum momento, os softwares eles eram feitos para a gestão tomar a decisão. E aquilo que o Manduca falou foi muito inteligente, de que ele trouxe o exemplo do tráfego, ele era um iceberg, né? Lá era uma coisa solta, não é? Então, as coisas eram sendo construídas assim. E eu vejo que a gente está caminhando para um mundo que informação já não é mais problema, e sim como é que tu condensa elas e usa ela para tomar de decisão. Que esse software que está sendo construído é um exemplo, mas certamente outros no mercado vão ir para esse mesmo caminho, que é unificar e incluir o usuário que está na ponta, incluir ele nessa importância de tomada de decisão, nessa importância de análise de dados, ele entendendo isso e na ponta sofrendo os benefícios ou consequências desse atualização ou não de CRM. Então eu vejo que cada vez mais o software vai trazer o usuário para o centro, e o usuário não é mais o tomador de decisão, mas sim como é que o usuário final traz essa informação. E aí eu vou dar só um exemplo aqui de uma coisa que eu acredito que é o caminho dos softwares. Eu tenho dito isso, né? Os softwares eles vão caminhar para ser, principalmente aqui no Brasil, WhatsApp first. Onde o usuário vai dar... Conversacional, né? Vai ser total. O usuário vai conversar com uma ferramenta de WhatsApp e através disso vai alimentar o CRM. Então eu vejo que o usuário está vindo para o centro. Eu falo que o corretor venceu a batalha do CRM. Venceu. Ele venceu a batalha, né? A gente estava tentando criar artifícios para que ele usasse o CRM, mas na verdade o CRM e a tecnologia, como virou commodity agora, a gente consegue criar um outro fluxo de chegada de comunicação, aonde a gente dispensa
essa tortura que é tu nutrir o lead lá dentro do CRM para uma conversa. Mais ou menos, né? Porque na verdade ele vai continuar, ele vai ter que fazer isso, porém através de um outro canal, né? Mas um canal Porque onde ele é heavy user, né? Ele já é habituado mas no vai ter que WhatsApp. fazer também, né? Vai ter que fazer também. Vamos enfrentar outros problemas, né? A gente sempre vai criando outros problemas, mitigando alguns, né? Mas a verdade é que ele vai se tornar conversacional. Existem outros projetos CRMs também indo para esse rumo, aonde a maior parte o usuário ele vira, né? Vira um serviço de concierge para o usuário. Eu acredito muito nisso. Tentar como que a gente faz para tirar as fricções, né? E como que a gente faz também para justificar a presença da imobiliária num contexto de tecnologia virando commodity, de marketing digital, né, com acesso livre para todo mundo, né? Hoje, eu sempre falei isso, né? Hoje um corretor, se ele quiser, ele sai hoje da tua imobiliária, amanhã ele abre uma com site, com CRM, tá tudo hoje à disposição. A questão que não muda é a cultura, né? Tu aplicar a cultura, né, numa nova operação, onde tu não é um empresário, tu não é uma pessoa que consegue administrar de forma multidisciplinar uma imobiliária, é o que ainda distancia, né, essa possibilidade em massa, mas é uma situação corrente hoje, né? A gente vê hoje, tu vai pegar, né, a litoral norte do estado de Santa Catarina, tem imobiliária, né, todos os dias sendo aberta. E fechadas também, né? E fechadas também, por falta de cultura, né? Por essa falta de cultura, né? Não, isso é bem interessante. Mas eu queria, vou mudar aqui o nosso bate-papo, porque eu quero abordar também saindo um pouco da parte tech, porque eu quero abordar um outro ponto que a gente conversou antes ali, que eu acho muito interessante, que é a questão desse modelo que tu está trabalhando hoje na Baceto, que é o modelo SPE, a preço de custo. Ali, Arthur, e eu acho que não me lembro de a gente ter aprofundado isso em algum podcast até hoje, né? Acho que Eu acho que não. Até me lembrei aqui agora, mas não me recordo, assim, acho que é um modelo que vem crescendo bastante, como a gente comentou, né? Alguns estados com uma propensão um pouco maior, outros menor do Brasil, mas a gente vê que é um modelo que vem crescendo muito, principalmente em função, acho que do custo Brasil, que a gente vem comentando aqui, né? Custo Brasil, né? Que envolve um pouco de tudo, desde tributário até tributária, modelo, burocracia e tudo mais. E eu acho que tu vai ter um relato legal aí para comentar com a gente, principalmente por ter trabalhado também com o mercado de terceiros, agora também mercado primário. Então, fala um pouquinho pra gente ali, Arthur, como é que tu vê esse mercado, ser um mercado realmente em ascensão e acho que principais oportunidades, a gente falou um pouco de SWOT aqui, né? Principais oportunidades desse segmento aí. E as diferenças também, né? Entre a incorporação e Também, o modelo SPE, acho que legal. para o pessoal que vai Legal, nos ver legal. e vai nos ouvir, vai ficar curioso. Legal, eu vejo que claro que eu vou falar do momento da SPE atual, eu conheço o histórico da SPE, assim como vocês, ouvindo a história, nós não vivemos essa história, né? Sim. Mas eu vejo que tem muito... Primeiro, acho que é importante fazer uma distinção, né? Quando a gente fala assim, às vezes faz um terrorismo, né? A SPE vai acabar com as incorporadoras, né? Já ouvi de algumas pessoas aqui na cidade, a incorporadora tá perdendo uma fatia de mercado, né? Como se fosse, assim, aquele terrorismo, se fosse acabar, né? O profissional de marketing vai ser substituído pela IA. Cara, não vai, né? Tem espaço para todo mundo, né? Assim como eu lembro há uns anos atrás, que se falava os carros chineses, eles vão acabar com as outras indústrias e os carros chineses cresceram, tomaram share, mas está aí. Todas elas estão com espaço, né? E tudo mais, né? Então, eu vejo que não necessariamente são concorrentes, apesar de que é imóvel no final das contas, né? Mas a SPE, ela tem atraído cada vez mais, inclusive, incorporadores para esse modelo de negócio, muito por conta daquilo que a gente falou, o custo do Brasil, né? O custo de taxa de juros, o custo de mão de obra. Então, no modelo de incorporação, a incorporadora ela trabalha com capital próprio, ela precisa comprar o terreno, né? Às vezes vai perguntar, tudo bem, mas ela precisa comprar o terreno, vai fazer todo o processo de incorporação para ir lançar, e isso tudo é tempo e dinheiro investido na frente. Ela vai aportar o recurso antes para que construa o edifício, ou ela vai pegar vai tomar um dinheiro com o banco, e isso cobra um juros muito alto, né? Ainda mais com a Selic que a gente tem hoje, apesar de que está embaixo, mas ela é uma Selic altíssima. Enquanto que na SPE, ela é um grupo
de pessoas que se juntam, e aí existe uma empresa para administrar esse grupo, que é a administradora. É um grupo de pessoas que se juntam para lançar um prédio, né? Por isso que se fala preço de custo, porque ali não há uma margem de lucro. As pessoas se juntam, existe alguém arbitrando isso, uma administradora, para que essa obra aconteça, né? E aí tu não tem o custo de comprar o terreno antes, porque quem paga é a própria SPE, ou seja, os sócios pagam. O custo da construção ela é pago ao longo dos anos, então, ao invés da incorporadora ter que pagar o custo para recuperar e depois pegar o lucro lá no final da obra, não, né? Esse dinheiro vai sendo mensalmente ali pelos próprios contribuintes, os sócios da operação vão aportando esse dinheiro. Então, claro que a incorporação ela tem uma margem de lucro maior do que a SPE. A construtora que entra para o modelo SPE, ela obviamente vai cobrar ali um valor para gerir essa obra, para construir esse prédio, e que não é o lucro que ela teria na incorporação. Mas Né? vai ter a margem dela. Né? Ela vai ter, mas ela não vai trabalhar no longo do tempo. Se eu pegar o dinheiro e, a gente está falando aí, vou pegar o dinheiro com o banco, né? Uma taxa de juros de 12, 13, 14% ao ano. Em 4 anos é 50%. Que ela teria que pagar para o banco, por exemplo, para pegar esse dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ela abre mão de uma margem considerável, e é bem considerável, ela também se expõe menos a risco, ela expõe menos capital a risco. Então, eu vejo que no cenário Brasil que nós temos hoje, ele é um modelo que ele vem se popularizando, né? Ele vem crescendo não só aqui em Florianópolis. Hoje em Florianópolis, eu não recordo agora exatamente o número, depois pesquisem aí. Mas, se eu não me engano, a cada 10 lançamentos, 9 são SPE. Se eu não me recordo, é algo assim, é assustador. Mas a gente já tem outros lugares no Brasil popularizando. Lá para a região nordeste do país, tem empresas já lançando 1 bilhão em SPE. Eu conheço empresas que estão lançando 1 bilhão. Então, esse modelo vem se popularizando muito por conta do custo do Brasil, né? O custo do Brasil está empurrando isso, né? E isso é muito bom porque o mercado, esse crescimento, ele traz regulação. Então, o mercado ele começa a se autorregular, as autoridades começam a olhar para esse mercado e regular. Então, por exemplo, hoje na Baceto Group, a gente tem lá um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público firmado, que dá as diretrizes de todo o nosso negócio, o que pode de anúncio, o que tem que acontecer, qual é a transparência. Então, hoje, uma SPE, para o cliente que compra, né, ele tem todo lá uma regulação. Por exemplo, o cara compra uma SPE, ele tem acesso, inclusive hoje tinha um sócio pedindo, ele tem acesso o dinheiro não vai para a construtora, vai para a conta da SPE. Então, ele tem acesso ao caixa, ele consegue ver o caixa, onde é que está indo o dinheiro, o relatório. Né? Então, e aí a SPE, os sócios da SPE, eles podem destituir aquela construtora. Então, eu botei uma construtora e estou vendo que não está legal isso aqui. Eu tiro ela, o dinheiro não está na mão dela, o dinheiro está no caixa da SPE e eu boto outra construtora. Né? Com a Baceto Grupo nunca aconteceu, mas já teve na ilha, aqui, exemplos de construtora que não estava legal o negócio. Tira esse cara, destitui essa construtora e bota outra. Né? Então, eu vejo que o mercado tem espaço para todo mundo, mas a SPE, por conta do custo do Brasil, e aí por conta desse dinheiro no tempo, lá, uma obra preço de custo, né? Para o investidor faz muito sentido. Ele vai pagar muitas vezes R$25 mil um metro e na SPE ele vai pagar 15, 14. Sim. Então, para o investidor também faz sentido. Então, eu vejo que ele é um modelo que vem se popularizando e cada vez mais vai se popularizar, né? Acho que é um modelo assim, inevitável que ele cresça. Legal. E quais são os critérios para o anúncio de uma SPE hoje? A gente vê justamente por conta do Ministério Público, né, atuando sobre essa distinção, né, do que é incorporação, anúncio, e o que é SPE, né, anúncio. A gente tem, né, bem como tu comentaste, né, a gente tem existe um termo com o Ministério Público, então toda a operação ela é regida em cima desse termo, porque é importante mencionar, né? SPE nada mais é do que uma sociedade de propósito específico. A gente pode fazer SPE para qualquer coisa, a gente pode se reunir aqui para comprar um carro, para comprar uma lancha e fazer uma SPE. Ele é um modelo jurídico, né? Claro que quando se traduz para construção civil, aí existem regulações e tudo mais. Mas falando especificamente de anúncio, né, a gente precisa deixar claro no anúncio que se trata não de uma incorporação, nem de um apartamento, a gente precisa deixar claro que é uma unidade, uma cota. Então, você vai ver nos anúncios da Baceto, por exemplo, cota. Você vai ver unidade, porque são nomenclaturas que não remetem a apartamento. Claro que a SPE, no final, ela se transforma num apartamento. Tem também um termo de ajustamento de conduta lá, um TAC, que tem todo um texto falando, olha, isso aqui não é uma corporação, isso aqui é uma obra a preço de custo, registrada no CNPJ tal, ao aderir você se torna sócio da operação,
correndo todos os riscos e benefícios que isso pode trazer. Então, nossos anúncios na legenda sempre traz um textão gigante, eu não lembro de cabeça o texto, porque é um texto gigante, mas todos os anúncios, se vocês olharem os outdoors que tem espalhados na cidade, a gente tem alguns outdoors nos lançamentos, tal, nos tapumes, lá tem todo o TAC, né? Que é esse textão lá, que precisa estar legível, que olha, isso aqui não é uma incorporação. E aí, claro, o cliente também, quando ele compra, a própria apresentação de vendas, o book, a primeira coisa que fala lá é isso aqui é uma sociedade de propósito específico. E tem, de novo, lá as letras do que é isso. A gente precisa entregar também para o cliente, né, dentro desse book, um cronograma de projeto. Período de pré-obra, período de obra, período de depois de habits e tudo mais. Então, ele recebe isso já na apresentação. Depois, quando ele vai assinar o contrato, isso também o contrato é um contrato diferente, é um contrato de adesão à sociedade. Então, tem tudo explicado lá, né? Então, esse crescimento do mercado foi trazendo essa presença, e é muito bom isso para o mercado do Ministério Público, porque ela vai regulando. Então, quem está bonitinho como a Baceto, cara, ela leva vantagem, ela tem credibilidade em relação a empresas que não estão. Então, o legal desse olhar, e o Cresci, o Cresci tem feito um movimento muito bacana aqui de conscientização. Inclusive, a gente tem um podcast hoje à tarde com o presidente do Cresci. Então, o Cresci já entendeu que esse é um caminho sem volta. E o Cresci, qual é o objetivo do Cresci hoje? Educar e regular. Educar para que as pessoas entendam o modelo e também buscar de alguma forma ali regular para que não vire bagunça, né? Então, a gente fica muito feliz com esses movimentos, porque é mais ou menos, a gente estava comentando aqui antes, né? É igual o movimento das bets, né? Aquelas bets que estavam corretas, elas queriam a regulação. Para aqueles que não estavam, sai do mercado. Então, a gente tira os aventureiros do mercado e ficam as empresas boas. Isso dá credibilidade para o modelo, né? Então, a gente como empresa hoje, como grupo, a gente busca hoje se aproximar do Cresci, se aproximar do Ministério Público, se aproximar dos órgãos reguladores para que cada vez profissionalize e regule mais, porque a gente vai, assim, eliminando aqueles que sujam o mercado, né? E vai ficando... o modelo difundido vai ficando mais fácil a venda, né? Porque é uma régua muito baixa de entrada, né? Essa formação de grupos e a proposta de negócio como um todo, ele abre um precedente que inspira uma necessidade de tu averiguar uma série de fatores, né? Quem é que está envolvido, qual é a expertise, porque uma incorporação, né, já é um ambiente mais regulado. Já a SPE, que é baseada em um contrato, né, como tu disse, pode ser um contrato de um compartilhamento de qualquer outro tipo de bem, né, enfim. Precisa de uma série de dispositivos de segurança para tu saber onde que tu está investindo. Né? Então, isso é importante, a regulação. Né? De alguma forma, necessária. Né, explicar, educar, né, como tu falou, para o mercado imobiliário, para o público em geral, e fazer essa distinção do que é investimento e do que é uma compra de incorporação, onde ele está comprando ali o produto e não comprando ali um investimento, embora ambos possam ter uma relação muito, né, uma linha muito tênue entre uma e outra, e por isso que gera tanta polêmica, né? Sabe que assim, das vendas que a gente faz, cara, 99% é investidor. É isso que eu ia te perguntar. É o cara investidor. que compra, que adquire, é um cara que compraria um imóvel também? Ou é um cara que está buscando um investimento? Ele até compraria Porque o trade-off dele é investir na bolsa, ou investir numa cota, ou investir em outro imóvel, né? Ele até compraria um imóvel de incorporação, mas com o intuito de investir. Porque quando a gente olha até o perfil dos produtos, quando eu olho o perfil de produtos que a gente tem tido mais aderência aqui nos lançamentos, por exemplo, da Baceto, são perfis de imóveis compactos. Que é o perfil de imóvel que o camarada que está comprando um imóvel para pagar durante o período de obra, ou seja, ele tem poder aquisitivo alto, né? Porque ele não vai financiar, ele vai pagar em 3, 4 anos o preço total desse imóvel. Ele tem um poder aquisitivo alto. Ele não moraria num imóvel de 25 metros, de 30 metros, que são a grande parte das espécies que hoje a Baceto lança, né? Então, o nosso cliente hoje, ele é o completo investidor. Ele poderia, sim, comprar uma incorporação, mas ele já seria o cliente que compraria a incorporação olhando com viés de investidor. E como ele tem esse viés de investidor, o que ele está procurando, né? Está procurando a máxima rentabilidade do dinheiro dele. E aí é onde a SPE ela se torna um atrativo muito grande, porque o preço de compra de uma SPE versus o preço de uma incorporação, ele é muito diferente. Então, por isso que a SPE acaba atraindo
esse cliente para o modelo de negócio, né? Então, hoje, 99,9% eu não recordo do tempo que eu estou ali, um cliente que tenha comprado para investir, até mesmo por conta das tipologias. Para comprar, no Pra caso. morar. Para morar. Né? Para morar, Ah. perdão. Até mesmo por conta das tipologias. Né? Uhum. São tipologias ali compactas, com foco muito No e aí short stay, né? no short Um stay. short stay. E algumas localizações até mesmo. A gente lançou, por exemplo, um projeto na Agronômica, que é um bairro ali... Até funciona short stay, mas ele é um bairro ali que ele atrai muito mais pessoas para locação convencional. E a gente está para lançar um outro projeto ali, que eu comprei um estúdio na Trindade, não focando no short stay. E nesse projeto está na Agronômica, acontecendo o mesmo lançamento, eu vou comprar. Mas eu estou comprando com viés de investidor para alocação de longa temporada. Porque pensei, Trindade, estudante, estúdio, né? Esse cara não tem o poder aquisitivo para pagar um aluguel lá de um apartamento maior, mas ele precisa morar, estuda aqui na Universidade Federal. Geralmente é alguém do interior que tem também alguma condiçãozinha. Então, vou pegar. Eu comprei uma unidade aqui na Trindade. Então, é esse o tipo de cliente que pelo menos as SPS da Baceto atrai, né? É o total investidor. E a gente sempre gosta de deixar muito claro para o cliente o que ele está fazendo, qual tipo de negócio, por quê. A gente não quer depois ter um cara insatisfeito, inadimplindo, e aí tendo que tomar a cota desse cara, né? Aí, claro, obviamente tem uma multa, uma parte do dinheiro devolve, mas joga para o mercado de novo. Isso é uma dor de cabeça que a gente não quer. Então, pelo menos na Baceto, a gente procura fazer uma venda saudável. Por quê? A Baceto ela não é imobiliária. Ela tem a imobiliária, mas ela é também a empresa que está desenvolvendo e ela vai ganhar nesse desenvolvimento. Então a gente não quer trazer uma dor de cabeça para dentro de casa. Tem que pensar a longo prazo, né? Exatamente. Eu não estou falando aqui que uma imobiliária não faça isso, mas em geral no mercado, às vezes a imobiliária só quer vender e assim, o problema é da construtora, da administradora, depois com o inadimplente, com o insatisfeito. E na Baceto não. O problema anda comigo por anos. Né? Então, não posso ter esse tipo de problema. Então, por isso que a gente busca fazer uma venda consciente, com foco muito no investidor. Então, é o tipo de negócio que a gente acredita hoje para o modelo, né? Legal. E em termos de mercado, o que vocês buscam? Porque hoje, pelo que eu entendi, a grande parte, se não a totalidade dos produtos de vocês está aqui na região, né? Vocês miram outros mercados também, seja em Santa Catarina, outros estados, em termos de expansão? A gente hoje, o grande foco está na ilha por alguns motivos simples, né? Não só porque a gente geograficamente está aqui, mas porque vai falar com o investidor, investir em Florianópolis, aqui é um investimento que acontece, os imóveis de fato valorizam, a alocação de fato funciona, né? A gente pegar as plataformas de AirDNA que trazem dados de mercado, vai ver que realmente tem uma ocupação, né? Acontece a rentabilidade. Então, a gente enxerga que tem muito espaço para crescer ainda na ilha. Obviamente que a gente está numa ilha, uma hora vai acabar esse espaço, né? Então, a Baceto ela não está fechada para olhar para outros cenários. A gente já andou olhando, a gente recentemente teve com negociações ali pelo lado de Itajaí, tem algumas coisas já para o sul de Santa Catarina, tem alguns parceiros até de fora do estado que a gente tem conversado. Então, assim, a gente hoje, o grande foco é aqui, porque sabe que vai lançar, vai vender e, principalmente, o cliente vai rentabilizar. A venda da SPE, a gente vende muito imóvel recorrente para o mesmo cliente. Tem um cliente nosso que comprou já 21 SPEs nossas. Nossa. E ele já está, e obviamente em 21 unidades compradas, ele já realizou lucros em algumas, né? Então, o nosso foco também, nossa preocupação está muito em fazer o cara realizar para manter ele com a gente, para ele ser um cliente recorrente. Então, a gente enxerga que o mercado de Florianópolis é um mercado muito bom para isso, porque eu vou vender, vai lançar, vai vender rápido e vai realizar o lucro. Mas a gente sim estuda outros mercados, porque a gente sabe que aqui justamente por ser tão rentável, é um mercado finito, que é uma ilha. Né? Então, sim, a gente olha para outros mercados e já tem movimentos em outros lugares ali, mas ainda muito tímidos, porque enxerga que tem muito espaço para crescer. Pelo menos 10 anos para crescer aqui em Florianópolis ainda. Legal. Eu tenho uma última pergunta, não sei se tu tem outra, mas eu tenho uma meio capciosa. Manda bala. Manda bala. Por que eu Cuidado devo... com o capcioso, porque esses tempos uma influencer falou com aquela Natália Bill, que a mesma palavra aí, virou polêmica. Vamos viralizar aqui. Fazer o corte do viral agora. Olha as intenções, as más intenções aí. Mas vamos lá, por que eu, Arthur, devo investir num imóvel a preço de custo hoje com o título da dívida do governo pagando IPCA mais 8%? Se eu pego Só porque tem um atenuante aí, que tem um economista por trás dessa pergunta. Legal. Mas não precisa saber. Né? Legal. Eu acho que assim,
que eu gosto de falar sempre, né? Acho que investimento é perfil, né? Cada pessoa tem um perfil de investidor, né? Então, assim, qual é o melhor investimento? É o imóvel? Depende. Para quem, né? Mas quando a gente olha para o... Aí eu vou falar de Florianópolis. Quando a gente olha para o cenário de Florianópolis, quando a gente pega o FIPZAP, a gente percebe alguns bairros... Pô, tem bairro em Florianópolis que nos últimos 12 meses valorizou 17% imóvel na planta. Né? Claro, é todo bairro? É todo imóvel? Não. Aí por isso a importância de estar bem assessorado por um corretor, né? E aí, se for comprar SPE, procure um corretor da Baceto, se for comprar um incorporado, corretor da Gralha. Da Gralha Imóveis, por favor. Então, assim, não é todo bairro, não é todo imóvel, mas a gente enxerga dentro do mercado imobiliário algumas oportunidades de situações em que o imóvel supera e muito ali o que seria um título público, uma inflação, né? E aí eu gosto de falar, né? Por exemplo, eu vou ter 12% ao ano, pegar 500 mil reais e vou ter 12% ao ano. Né? Pô, legal, tu tem que ter os 500 mil. A vantagem do imóvel também é muito o poder da alavancagem. Que para eu comprar um imóvel de 500 mil e rentabilizar, por exemplo, os mesmos 12% de valorização durante o período de obra, porque ele valoriza muito durante o período de obra, depois ele estagna um pouco. Né? Eu não preciso dos 500 mil. Eu vou comprar, então, por exemplo, o lançamento que a Baceto está fazendo hoje. A partir de 30 mil reais de entrada, mensais de 1.500 tu compra. Então, tu comprou, tu pagou num ano ali, vamos lá, 1.500 vezes 12, dá quanto? Dá 12, dá 15, 16 mil, mais os 30, tu pagou 46, um reforço de 15, tu pagou 60 mil reais. E valorizou 12% que seja em cima dos 500 mil, que é o preço do imóvel. Sim. Né? Então, eu vejo que o legal, e aí eu quando tenho clientes nesse cenário, né? Pô, cara, tem 500 mil para investir aqui. Cara, tu faz o seguinte, deixa o dinheiro no banco, os 500 mil, me dá 30 de entrada, fica 470 lá, isso aqui vai te dar 4.700 por mês. Dos 4.700, tira 1.500, paga a parcela aqui, o resto vai juntando para reforço. Então, não tira o capital de lá, mantém teu capital, mantém tua liquidez e pega o dinheiro e reinveste aqui. Então, eu sou muito... E aí é perfil, mas eu, Arthur, eu construo a minha vida financeira muito com base nisso. Eu tenho dinheiro aplicado em renda fixa, que eu estava olhando essa semana, nos últimos 12 meses rendeu 15%. Uma aplicação do Santander lá, com D0, tiro o dinheiro a hora que eu quiser. Mas esse dinheiro está rendendo parcelas que eu estou pagando. Né? Esse dinheiro, então, quando eu vou comprar imóvel, cara, meu dinheiro lá, não tiro, tal. Então, eu particularmente, eu vejo que o imóvel ele te dá esse poder de alavancagem. Né? Eu ia falar, isso é alavancagem. Dá um poder de alavancagem que eu particularmente acho muito interessante, né? Porque também, vou deixar... A verdade é que a gente só enriquece com trabalho, né? A gente não enriquece com investimentos. Né? Mas eu vejo que a renda fixa ou o Tesouro Direto te dá uma segurança, e eu tenho esse investimento, mas é no imóvel que eu alavanco. Então, eu acho que Arthur, qual é o melhor investimento? Todos montados numa carteira bem balanceada, um profissional do mercado financeiro te assessorando, e um profissional bom, um profissional de credibilidade no mercado imobiliário te assessorando também. Eu acho que essa soma é que nem o primo rico, né? A arca, né? Que faz o investimento ser bom, né? Acho que é isso. Maravilha. E essa segunda camada, né? Para tu ter essa alavancagem, tu precisa botar de novo a unidade à venda. Né? E muitas vezes aquela força de lançamento, né? Aquela primeira rampagem do produto é onde gerou aquela maior energia de mercado, o pessoal se mobilizou. Então, qual é a tua percepção e como que a Baceto faz isso para o investidor? Eu vou lá, faço essa compra buscando essa alavancagem a médio prazo, vamos imaginar, daqui 6 meses, 1 ano eu quero vender, né? Como é que eu faço para vender essa cota? Hoje, qual é o nosso discurso? Né? A gente tem uma preocupação muito grande em ter esse alinhamento de expectativa com o cliente, porque a gente estará com ele. Então, por exemplo, o Ícone Residence é um projeto de 62 meses. Eu vou estar com o cara 62 meses. Então, eu preciso ter um alinhamento de expectativa bacana. A gente costuma dizer para o cliente que o investimento imobiliário é um investimento de longo prazo. Não compra imóvel pensando no curto prazo. Você tem que comprar pensando no longo prazo. Pode acontecer a revenda antes, durante o período de obra? Pode. A gente lançou um empreendimento em março, que é o Parque Marina, que já tem muito cliente revendendo e fazendo. Teve um cliente essa semana que fez 86 mil reais de lucro. Comprou em março. Março, abril, maio, junho. Fez 86 mil. É o caminho natural? Não é. Não é. Isso é a realidade. Não dá para contar com isso. É a exceção. É a exceção. Né? Eu até me arrependi de não ter pego o Parque Marina, foi bem no mês que eu cheguei. Me arrependi, porque tem esse cliente que fez 86, tem um outro com contrato com 61,
os corretores também revendendo, corretores que compraram, né? Então me arrependi, né? Mas não é a realidade, isso, né? Não é a realidade de todos. Então, o que eu digo para esse cliente, né? Olha, o investimento imobiliário ele é a longo prazo. O investimento imobiliário ele tem que ser comprado com um viés de patrimônio. Eu vou fazer patrimônio, eu vou valorizar. É impossível o imóvel em 4, 5 anos não valorizar, porque ele pegou o projeto numa SPE, não era nem na planta, era antes, era uma SPE, para virar planta, para virar obra. Então, esse imóvel ele vai valorizar minimamente o que a cidade valoriza. Então, ele comprou, em 5 anos, uma cidade como Florianópolis, valorizar 10% ao ano média, a gente está falando de 50%. Então, ele comprou por 100 e já vale 150. Um exemplo aqui, né? Arthur, agora eu preciso realizar. Bom, a gente procura trabalhar com nossos clientes muito o short stay e a locação tradicional. Mas se o cara quer realizar a venda, o melhor momento é o momento que ficou pronto, né? Porque é um momento que o prédio está consolidado, é um momento que ele vai conseguir... novo evento, né? É um novo evento, é um momento que vai chamar a atenção do mercado, é um momento que ele pode passar para alguém que está procurando, de repente, uma moradia, ou alguém que é mais tradicional e quer fazer aquela locação de longa temporada, e agora ele vai pegar o ativo já pronto para rentabilizar. Então, eu vejo que o melhor momento para pensar em revenda é quando ficar pronto. Então, o cliente ele tem que estar ciente de que o investimento imobiliário é sim um investimento de longo prazo. Dá para realizar antes? Dá. Quando é que tu vai realizar antes? Quando é um projeto geralmente enxuto, quando é um projeto numa região que está com escassez de lançamentos daquela tipologia. E aí, o Parque Marina tinha 84 unidades. Era óbvio que ia vender rápido. Era óbvio. Estava numa região que fazia anos que não tinha lançamento daquela tipologia e vendeu muito rápido. Isso dá margem para o investidor já realizar o lucro, né? Então, eu diria para o cliente ter esse alinhamento de expectativa, que é um investimento de longo prazo. Pensa nisso, né? Pensa nisso. Legal. Mas de longo prazo e obviamente, rentabilidade futura não garante... rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas que em linhas gerais de mercado, e principalmente se tratando de Florianópolis, ele sempre aconteceu, né? Então, é um investimento que ele é seguro comprando na mão certa, da empresa certa, que aí é o histórico, a credibilidade que vai gerar isso. Comprando com a empresa certa, é uma garantia do bom investimento, né? Maravilha, maravilha. Bom, encaminhando o nosso bate-papo pro nosso encerramento, Arthur, a gente sempre faz um quiz rápido aqui com os nossos convidados. 2 perguntas rápidas. Um livro que tu tenha lido recentemente ou tenha lido e tenha te impactado aí na tua jornada? Cara, um livro que impactou na minha jornada, não é recente, eu inclusive já dei esse livro de presente, já indiquei, é Prospecção Fanática, né? Prospecção Fanática. Eu vejo muito, como eu falo, né? Eu sou profissional de venda, eu sou mais profissional de vendas do que marketing. Eu fui buscar marketing para me auxiliar a vender mais, mas eu tenho um olhar nas organizações que eu estou, que eu faço parte, que eu presto consultoria, sempre muito de alavanca de venda. E eu vejo que um dos principais dores do mercado imobiliário como um todo, e eu falo de imobiliária, de equipes e de corretores, é a prospecção, né? Às vezes o corretor ele pensa o seguinte, pô, tô falhando na minha prospecção, não tô sendo assertivo. E aí tu vai olhar, ele não fez metade do número que deveria fazer. Então tu só vai olhar para a prospecção dele, se realmente ela tá falha, se ele tiver volume. Se ele não tiver volume, não tem nem ponto de análise. Então eu recomendo... Porque a gente está falando aqui de mercado imobiliário, vendas, né? Eu recomendo prospecção fanática porque isso vai mudar a mentalidade do corretor, vai mudar a mentalidade do gestor, porque muitas vezes o gestor não sabe disso, o gestor não sabe, e até mesmo de dono de imobiliária. Eu vejo na mentoria que a gente tem lá o Clube 8, que é para donos de imobiliária de construtora, e é impressionante, né? Pô, pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas milionárias, com mega patrimônio e tal, e muitas vezes não tem essa dimensão de que, cara, a prospecção... no mercado imobiliário é rei, né? É o ouro. É o ouro. A prospecção é o ouro. 80% da venda está ali. Então, acho que para mercado imobiliário, uma bíblia é a prospecção fanática. Maravilha. E uma ferramenta indispensável aí para ti no teu dia a dia? CRM. Acho que CRM... Olha aí o CRM de novo. CRM para ter controle de carteira, para ter análise de dados, eu acho que é o principal assim, para uma operação imobiliária, uma operação de vendas, né? A gente está falando de imobiliário, mas uma operação de vendas é CRM, né? CRM é a bússola do barco. Maravilha, maravilha. Manduca, passo para as tuas considerações finais e na sequência aí para o Arthur. Certo, primeiro agradecer a nobre presença do Arthur, aqui um amigo, né? Que a gente, ao longo do tempo aí na profissão, a gente foi se conhecendo e teve a coincidência de vir, né, para Florianópolis também, né? A gente foi construindo essa consciência, ele foi conversando comigo, a gente foi tirando
várias reflexões sobre vir ou não, né, e tal. Eu vi que tá aquele momento da inflexão e espero que tenha te ajudado, tu tenha acertado. Demais. Com certeza acertou, tá numa excelente empresa, enfim, né? E a gente está aqui mais uma vez contribuindo para o mercado, trazendo informação. Eu vejo que o mercado carece demais, né, de conteúdo um pouco mais denso sobre as operações imobiliárias, e o podcast aqui tem essa missão, né? Vamos lá, né? Isso aí. Passo pra ti aí, Arthur. Considerações finais. Galera, pô, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Acho que falar de mercado imobiliário pra gente que gosta, pô, tecnologia, marketing, mercado imobiliário, growth, gente, CRM, né? Eu particularmente, se tivéssemos esse tempo, ficaria aqui o dia inteiro, né? Não, vamos estender para outro episódio depois. Vai ter Copa do Mundo hoje, a gente pode estender para uma hora bar, né? Pô, a gente tá se devendo inclusive a gente falou, né? Mas é que nem aqueles amigos, né? Temos que marcar, né? Mas agradecer a oportunidade. Para mim é sempre uma honra falar de mercado imobiliário, ainda mais com esses players aqui. E desejar vida longa e sucesso ao podcast, a Nivus como ferramenta. Inclusive, nos conectamos aqui. Eu tenho interesse na ferramenta, né? Como eu falei, pô, tecnologia, dados, é bússola, né? no nosso mercado. Então, a gente vai depois seguir esse papo aqui em relação à ferramenta. Achei fantástico a ideia. Não só fantástica, vejo utilidade, vejo que pode mexer no ponteiro da operação, né? Toca num tópico bem sensível, né? Então é isso, agradecer todo mundo que assistiu até aqui, e é isso, tamo junto. Maravilha, obrigado pessoal, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!